nossa aula passada, nós estávamos já avaliando, né, o modelo ISLM-BP sem a mobilidade de capital. E aqui eu quero analisar com você a mobilidade imperfeita de capital. Na verdade, a gente vai tentar entender como é que funciona essa mobilidade imperfeita e, portanto, na verdade, a interferência do ente governamental, determinando a quantidade de capital que entra ou que sai, e obviamente que você reconhece que isso é utilizado através da política fiscal e da política monetária, e agora a gente vai tentar entender como é que funciona essa relação com uma mobilidade imperfeita de capitais, ok? Dá uma olhada para cá, vamos dar uma olhada lá na nossa tela, vamos compreender isso. Vamos para lá. Então, nós agora vamos tentar entender uma outra parte, né, que é a ISLM-BP com mobilidade imperfeita de capital e com um câmbio que nós estamos chamando de câmbio fixo. Ora, o que nós podemos falar? Né? Que quando eu estabeleço um câmbio fixo, na verdade há uma interferência do ente governamental que não permite a flutuabilidade, né, do capital em relação à oferta e à demanda de moeda estrangeira em relação à moeda local. Lembrando então aqui para você que nós temos, neste gráfico, nós temos um déficit na balança de pagamentos. E nós estamos abaixo daquilo que nós estamos chamando de pleno emprego, portanto, da plena utilização de todos os fatores de produção, permitindo então que o PIB potencial fosse alcançado. Se é assim, nós vamos perceber que a perda de reservas deslocará a LM até que esta atinja o equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio externo. Portanto, haverá uma tendência agora muito clara de que a balança de pagamentos cruza, né, com a renda de pleno emprego e podemos atingir o equilíbrio interno e externo simultaneamente com a escolha adequada de uma política fiscal e monetária sem precisar, obviamente, recorrer a ajustes no câmbio, ou seja, sem que haja a interferência, né, na questão cambial. Se você se recordar, nós havíamos citado isso para você de maneira intensa ao longo das nossas últimas aulas. Nós temos basicamente uma política fiscal e uma política monetária que podem ser de dois grandes tipos, né? Elas podem ser expansionistas, quando o objetivo do governo é fazer crescer a renda e o produto. Por um outro lado, eu posso ter uma política fiscal e monetária contracionista, quando o objetivo é diminuir o produto e, portanto, a renda. Quando eu estou falando de uma política fiscal, né, expansionista, eu estou falando do aumento do gasto público e eu estou falando da redução da tributação. Se nós pudéssemos falar de uma política fiscal expansionista, nós poderíamos citar o ano de 2010, quando o então presidente Lula, na verdade, reduz a carga tributária do IPI e aumenta o gasto público com obra do PAC. Mas eu posso trabalhar também com uma política monetária expansionista, quando, na verdade, eu reduzo o compulsório, reduzo, né, na verdade, a taxa de reserva, reduzo, de alguma forma, a taxa de redesconto e, assim, eu emito também mais moeda, permitindo a expansão, né, do meio monetário e permitindo, assim, também a expansão do produto e da renda. Mas se eu quiser adotar uma política contracionista, que é a política que vem sendo adotada em 2011, pelo menos no primeiro semestre, pela presidente Dilma Rousseff, você vai observar que o movimento foi inverso. Na política fiscal eu reduzi o gasto público e também provoquei, né, a retirada do subsídio para o IPI. Na política monetária eu aumentei a taxa de redesconto, aumentei a taxa de reserva e aumentei de uma maneira geral a taxa de juros, de maneira que eu provoquei um movimento contracionista dentro da economia. Se assim é, né, nós vamos poder observar que agora há um ponto Z, na qual a balança de pagamentos intercepta YFE.
Ora, se nós considerarmos isso sobre a ótica, né, do sistema Mundell-Fleming, que nós vamos falar de maneira mais detalhada daqui a pouco, isso significa que ambos os equilíbrios poderiam ser obtidos sem a necessidade de câmbio flutuante, ou ainda de uma política de troca de despesa. Uma combinação apropriada das políticas fiscal e monetária conduziria à situação de ambos os equilíbrios, ou seja, na verdade, de um lado o equilíbrio da balança de pagamentos e o equilíbrio da renda. Sendo assim, considerando o caso de mobilidade perfeita de capitais, as obrigações internas, né, e externas são consideradas substitutas perfeitas entre si. Nesse caso, qualquer excesso da taxa de juros interna sobre a externa atrairia grandes fluxos de capitais e assim a balança, né, de pagamentos seria o quê? Horizontal. Vamos falar isso de uma outra forma para a gente entender? Imaginemos, então, uma hipótese, né? Qual é a hipótese? Se eu tiver uma taxa de juros interna que é maior do que a taxa de juros praticada no resto do mundo, a externa. Nesse caso, qualquer excesso na taxa de juros interna, ou seja, taxa de juros interna maior que a taxa de juros externas, atrairia um grande fluxo de capital. Então, o que eu tenho aqui? Uma maior entrada de capital. Se eu tenho uma maior entrada de capital, qual é a tendência óbvia, né? É de que haja um processo de valorização da moeda local, de uma desvalorização da moeda externa. Por outro lado, nós podemos falar que esse movimento causará um impacto no balanço de pagamentos, tendendo então que as exportações, na verdade, sejam menores que as importações e a balança comercial tendencialmente apresente um déficit. O que significa, na verdade, que a renda líquida enviada ao exterior será o quê? Positiva, porque eu terei uma renda enviada ao exterior que será maior do que a renda recebida do exterior. Resultado, nós podemos ter uma situação em que a balança de pagamentos anula, né, o excesso da taxa de juros interna mais elevada do que a taxa de juros praticada no mercado internacional. E se assim é, não há necessidade de controle do câmbio para que eu tenha uma situação de equilíbrio. Ora, dessa forma, a gente pode visualizar isso dessa maneira. Imaginemos lá uma hipótese para a gente poder compreender a questão. Suponhamos que o Banco Central decida expandir a oferta monetária. Se nós estamos falando de uma expansão da oferta monetária, você há de se recordar que nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de mais emissão de moeda, redução da taxa de reserva, redução da taxa de redesconto e nós estamos falando de redução da taxa do compulsório. Imaginemos então, suponhamos que o Banco Central decida expandir a sua oferta monetária, deslocando, portanto, LM, Liquid Money, para LM, asterisco. Então, qual é a situação? Eu estou deslocando para a direita a minha curva de oferta de moeda de LN para LN asterisco. Se é assim, nós poderíamos afirmar que o novo equilíbrio seria no ponto E1. Eu teria aqui o ponto E, que seria o ponto de equilíbrio inicial, e agora ele se deslocou para E1. Mas você vai poder perceber que nesse ponto I é menor do que I asterisco, e haveria então uma saída de capitais. Ora, se é assim, os agentes venderiam moeda interna para comprar moeda externa, e isso prosseguiria até que a LM voltar para LM, ou seja, LM' voltar para LM, ou seja, um deslocamento para a esquerda. Suponha
agora uma política expansionista que desloque a IS para IS'. Então, nós estamos considerando a posição de que IS vai se deslocar para a direita a chegar a IS'. Ora, nós teremos, então, um outro ponto de equilíbrio. O ponto, então, iria para E2. Por que iria para E2? Porque I agora passa a ser maior do que I asterisco. Então, nós teríamos esta posição aqui em E2. Ora, só que isso atrairia uma enorme quantidade de capitais, porque nós teríamos, obviamente, uma taxa de juros interna que é maior do que a praticada no restante do mundo. Ora, se assim nós sabemos, nós podemos afirmar que a entrada de dólares implica numa expansão monetária, deslocando então LM para LL'. Resultado, na verdade, não há uma interferência aqui da necessidade de controle do regime cambial para que eu possa permitir uma situação de equilíbrio que agora seria alcançada no ponto E3. Ora, se nós pudermos afirmar tudo isso até agora, nós podemos dizer então para você que a balança de pagamentos será uma reta horizontal, ou seja, independente daquilo que eu estou praticando, ou melhor dizendo, se eu estiver praticando uma medida expansionista ou contracionista da moeda e ainda da taxa de juros, nós poderemos ter uma situação em que a balança de pagamentos será absolutamente vertical, ou seja, não há necessidade de controle de câmbio para manter-se uma situação de equilíbrio, tanto um equilíbrio no mercado interno, quanto um equilíbrio a respeito do mercado externo. Ok? Muito bem. Mais uma etapa aí, cumprida a respeito do ISLM, e nós nos vemos na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá.